Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos mais uma vez com muita alegria para levar a todos vocês este programa, como o Renaud disse, Luz na Penumbra, estudo do livro de obras póstumas. Estou aqui hoje com o nosso irmão Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E vamos estudar, vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas no capítulo Manifestações dos Espíritos, parágrafo 6º dos médiuns, e vamos iniciar pelo item 44, que é Médiuns Falantes. E o texto diz o seguinte: os médiuns audientes, que nada mais fazem do que transmitir o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes, os quais, as mais das vezes, nada ouvem. Com eles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atuam sobre a mão do médium escrevente. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que acha mais maleável. De um, utiliza-se da mão, de outro, da palavra, de um terceiro da audição. Em geral, o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz e diz a miúde coisas inteiramente fora do âmbito de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Não é raro verem-se pessoas iletradas e de inteligência vulgar expressarem-se em tais momentos com verdadeira eloquência e tratar com incontestável superioridade de questões sobre as quais seriam incapazes de emitir no estado ordinário uma opinião. Duas coisas muito interessantes saltam aqui aos meus olhos, que são os médiuns audientes. Ele está falando de médiuns falantes. E Kardec diz que os médiuns audientes, eles não são médiuns falantes, propriamente dito. Podem ser também, mas por serem médium audientes, ou médiuns audientes, eles não propriamente são médiuns falantes. O que quer dizer que quando eles falam o que o espírito está dizendo, eles simplesmente repetem aquilo que o espírito diz. Ao passo que os médiuns falantes ou psicofônicos, eles recebem isso via mediúnica, não através do sentido físico, mas via mediúnica, via pensamento, o pensamento do espírito, através do pensamento dele, médium, e faz então com que a palavra falada possa chegar àquelas pessoas que o estão ouvindo, né? E ele então diz que o espírito atua sobre os órgãos da palavra como atua sobre a mão do médium, né? Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que acha mais maleável. Olha que interessante. Muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta mesmo: por que existem espíritos que se comunicam através da psicografia, outros através da psicofonia? Só para limitar nessas duas faculdades. Sim. E aqui está a resposta. Kardec diz que os espíritos escolhem aquela faculdade que o médium tem mais maleável, mais fácil. Pois essas diferenças entre as habilidades mediúnicas começaram a fazer sentido para mim no momento em que eu comecei a estudar a obra espírita, exatamente quando a gente percebe primeiro as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas predisposições. E em segundo lugar, se nós temos uma consciência, mesmo que relativa, daquilo que nós somos melhores e daquilo que a gente precisa ainda evoluir, que dirá a espiritualidade.
A espiritualidade sabe exatamente quais são os pontos em que a gente pode ajudar a obra espírita e quais são aqueles que a gente ainda, de alguma maneira, escorrega. Pode até prejudicar, né? Que pode até prejudicar tanto a obra espírita quanto a nós mesmos. E os outros, enfim. Enfim, um prejuízo geral. Um prejuízo geral. Quer dizer, um prejuízo de todo o ambiente que deveria ser positivo. Então, é muito importante que a gente, primeiro, acredite na espiritualidade que nos direciona nos trabalhos mediúnicos e que a gente também faça a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte no estudo, na autoavaliação, que há pouco tempo nós comentamos aqui, né, João, no programa, daquela avaliação final do trabalho mediúnico, e numa autocrítica também, de modo que a gente perceba o que é nosso, quais são os sentimentos que são nossos e que a gente leva, e quais são as mensagens e os sentimentos que esses espíritos que nos utilizam como médium estão tentando passar. Se a gente não consegue fazer essa diferença, a gente precisa começar a aprender a fazê-la. É verdade. É preciso aprender a fazê-lo. Essa é a frase final do nosso Leopoldo Pio. E eu me deparo, no meio desse texto que nós lemos agora há pouco, que Kardec coloca o seguinte: em geral, o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz. E aí muita gente chama isso de médium inconsciente. E nós já vimos em outro estudo, em outro programa, que o médium ele passa a ser mais consciente à medida que ele estuda, que ele educa a sua mediunidade. Enquanto ele não sabe o que está acontecendo, provavelmente ele não vai perceber o fenômeno que está ocorrendo. E ele pode ter um desdobramento para permitir que o espírito se comunique através do seu corpo físico de forma mais patente, mais material, materialmente falando. Mas ele, aí, nesse caso, ele realmente fica fora da condição do fenômeno mediúnico, né? da comunicação do espírito através dele. E aí ele pode ser inconsciente, ou seja, não está percebendo. Quando ele retorna a si, ele não lembra de nada. Isso é o médium inconsciente, quando ele não é educado mediunicamente, quando ele não tem controle do fenômeno mediúnico que ocorre através dele. Nesse caso aqui, Kardec não quer dizer que ele não se lembre depois do que acontece. Ele simplesmente não sabe o que o espírito está dizendo, porque é o pensamento de outro. É o pensamento de outro ser, não é o pensamento dele. Não é uma questão anímica. O animismo é quando o médium fala da sua própria cabeça, digamos assim, do seu próprio pensamento. Não é o pensamento de um terceiro, não é um pensamento de um desencarnado, mas é o seu próprio pensamento. Nesse caso, ele está simplesmente relatando algo que o espírito está colocando para ele naquele momento. Então ele não tem consciência, mas ele passa a ter consciência logo depois que o espírito dá a mensagem, né? São coisas diferentes, né, Léo? São coisas diferentes. É necessário que a gente entenda o sentido das palavras, né? Da consciência e controle, que é uma palavra que você usou 2 vezes e que é fundamental. Talvez o mais importante para a gente seja entender que na medida em que nós estudamos e temos uma maior consciência dessa experiência mediúnica, nós temos uma melhor possibilidade, uma maior capacidade de controlar o processo. E ao controlar melhor o processo, nós estamos mais preparados para não sermos de alguma maneira mistificados, enganados. Exatamente. E o que é sempre uma possibilidade de ocorrer, uma vez que nós somos imperfeitos, que nós levamos para aquele momento da experiência mediúnica, para o trabalho mediúnico, as nossas dificuldades, as nossas frustrações. Nós muitas vezes nos identificamos com os sentimentos de angústia, por exemplo, que esses espíritos em dificuldade trazem, e isso pode ser positivo na medida em que você se identifica e cria uma relação de empatia, ou pode ser negativo quando a gente mistura as estações, digamos assim. Isso é muito complexo, né, Léo? A nossa mente, ela é como se fosse uma estação de rádio, mas também
é um receptor de rádio, é um transmissor e um receptor. Perfeito. Nós emitimos pensamentos e recebemos pensamentos. Por vezes, não identificamos qual é o nosso pensamento nessa montoeira de pensamentos que chegam até nós e que estão em nós. Por vezes é difícil de identificar o que é meu, o que é do espírito. Por isso que tem muitos médiuns que ficam, poxa, será que eu estou inventando isso? Inconscientemente inventando? Ou seja, será que é um animismo ao invés de ser um fenômeno mediúnico? Né? E nós temos aí vários autores que falam exatamente que o animismo prova o espiritismo. Se eu não me engano, foi Aksakoff que escreveu sobre isso, animismo e espiritismo. E ele fala que o animismo prova o espiritismo, prova a comunicação dos espíritos, porque o animismo nada mais é que o pensamento de um espírito, só que nesse caso encarnado, e do próprio médium, que está sendo levado para as pessoas que estão ali ao redor, né? Então, qual é a diferença entre o espírito encarnado para o espírito desencarnado? É que o desencarnado está sem corpo físico. Só isso. Mas a mente, ela funciona da mesma forma. Ela continua ativa. Independente de estar encarnado ou desencarnado, ela continua ativa. Então nós temos que perceber essas pequenas diferenças para que nós possamos ajudar a espiritualidade a produzir realmente um fenômeno melhor. Olha aqui o que ele diz. Muitas vezes até fora do alcance da inteligência do médium, são aqueles pensamentos que são mandados, e o médium de psicofonia, ele vai transmitir uma mensagem e às vezes ele não tem cultura, não tem inteligência suficiente para aquela mensagem, mas transmite. Eu participei de vários grupos mediúnicos em que nós tínhamos lá médiums que a inteligência física deles era realmente algo bem restrito. Médiuns aí que tinham o primário, ou nem tinham educação nenhuma, sabiam mal ler e escrever, e eles mandavam, né, tinham mensagens ali através deles maravilhosas, de cunho inteligentíssimo, de uma cultura fantástica. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o livro Obras Póstumas. Estamos no 6º parágrafo do capítulo Manifestações Espíritas ou Espirituais, no item 44, Médiuns Falantes. Estamos aqui com o nosso irmão Leopoldo Pio, debatendo exatamente essa questão. E nós falávamos dos fenômenos que muitas vezes são fora até da inteligência do médium. Então nós temos muitas coisas interessantes aqui para verificar. Kardec batia sempre nessa tecla de que é preciso entender que o espiritismo não é uma invenção. O espiritismo é uma revelação. Kardec, através dos médiuns, ou seja, dos intermediários, médium é uma palavra que foi adaptada, ela já existia, mas foi adaptada por Kardec para esse sentido de intermediário entre a espiritualidade, ou o mundo espiritual, e o chamado mundo material. E esse médium, ele tem as suas limitações, e que muitas vezes, essas limitações são superadas através da inteligência de um espírito ou dos espíritos que se comunicam através desse médium. Então é muito importante que nós entendamos isso. Continuando aqui o item 44, Médiuns Falantes, diz Kardec o seguinte: se bem esteja perfeitamente acordado quando exerce a sua faculdade, raro é que o médium falante guarde lembrança do que disse. Nem sempre, porém, é integral a sua passividade. Alguns há que têm intuição do que dizem, no próprio instante em que proferem as palavras. Temos que lembrar que Kardec escreveu esse livro, e ele foi publicado em 1865. Ou seja, como ele fala aqui, raro é o médium falante que guarde lembrança do que disse. Aí entra naquela pauta do inconsciente ainda pela ignorância.
por não ter educado a sua mediunidade de forma adequada. Nós temos aí, até hoje, nós estamos em 2019, quantos anos já se passaram? Muita gente que conhece a doutrina espírita e ainda não educou suficientemente a sua mediunidade. Então, muitas vezes, ele realmente fica inconsciente, ele não guarda lembrança daquilo que o espírito falou. Agora, quando, mais uma vez, batendo nessa tecla, porque é importante, quando este médium, ele educa a sua mediunidade através da teoria, do estudo do livro dos médiuns, pegando ali o livro No Invisível, do Leon Denis também, que é muito importante, muito bom, faz um complemento ao livro dos médiuns, né, de Allan Kardec, e também participando da prática com outros médiuns de várias experiências, uns mais, outros menos experientes. Esse médium, ele vai entendendo melhor o processo e vai cada vez mais tendo controle desse processo. E se ele tem controle desse processo, ele consegue, sim, guardar as palavras que foram ditas, né? Então, o que Kardec está dizendo aqui são exatamente aqueles médiuns que não têm controle ainda do processo, que na época dele, sinceramente, era a maioria. Hoje ainda tem muitos médiuns que não guardam esse controle, não tem esse controle da mediunidade. Então, provavelmente, nós ainda temos muitos médiuns chamados inconscientes, ou seja, aqueles que não lembram do que aconteceu com eles. O que prova a importância, mais uma vez, desse estudo Sim. que nós estamos fazendo, não só das obras póstumas, mas também do livro dos médiuns, Isso. necessidade de quem, de alguma maneira, trabalha, está engajado, está comprometido no seu centro espírita de, no mínimo, estar estudando de uma forma disciplinada ambos os livros, além de outros, Claro, evidentemente, como textos do Hermínio Miranda, que nos dão muita base para pensar, inclusive a relação entre os médiuns e como é importante essa troca e que cada um, como uma engrenagem, funcione bem articuladamente ao outro. Isso. E a gente entender que, como qualquer outra forma de conhecimento, o trabalho mediúnico, ele tem um momento do preparo, do estudo e do exercício, da prova, digamos assim, e que é necessário que a gente se prepare da melhor forma possível para que esse trabalho, para que esse exercício mediúnico funcione bem. Olha a sequência que nós já lemos, né? Nesse próprio parágrafo aqui, ele diz, nem sempre, porém, é integral a sua passividade. Ou seja, aquele que é passivo é aquele que não tem ação, não tem atitude. Simplesmente ele está ali como, lembrando até do Evangelho, né? Um caniço agitado pelo vento. Que o vento joga para lá, ele vai para lá, joga para cá, ele vem para cá, joga para a esquerda, ele vai para a esquerda, joga para a direita, ele vai para a direita, por aí vai. Passivo. Aquele médium que simplesmente chega ali e se entrega, o que é bom, mas se entregar de um jeito cuidadoso, com conhecimento de causa, com atenção e com controle do médium. Isso é importante. E isso só vamos conseguir, todos nós médiuns, com o estudo, como o Leopoldo lembrou, com a avaliação sempre ao final de cada reunião mediúnica, com todos os médiuns falando a respeito do que aconteceu. Eu senti isso, eu senti aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo, e por aí vai. E todos os médiuns conversando, o outro pode chegar, não, olha só, isso aí aconteceu muito comigo, e eu sempre entendia que era para isto ou para aquilo. Então os médiuns conversando, eles vão uns tirando as dúvidas dos outros. E continua aqui Kardec dizendo, alguns há que têm intuição do que dizem no próprio instante em que proferem as palavras. Ou seja, aquele médium que no instante que está permitindo a mensagem do Espírito, ele está raciocinando, ele está pensando naquilo que está sendo dito. E muitas vezes, eu digo de cadeira, porque apesar da minha mediunidade ser bem superficial, bem sutil, é algo muito sutil, que eu preciso ter muito controle, muito cuidado, que o Espírito vem e começa a falar,
que eu acho sempre no início que são minhas as palavras, e depois eu começo, que legal isso, eu vou analisando aquilo que está sendo dito, e poxa, que bonito isso, às vezes não tão bonito, né? E a gente vai percebendo esse pensamento, né? Aquele médium psicofônico vai percebendo o pensamento no exato instante em que está acontecendo o fenômeno. E vai fazendo aquela análise. Olha como é que a gente faz, né? Fazer análise do que está sendo falado. E muitas vezes até aquele pensamento que está sendo transmitido não é o seu, não é o que você acredita. Você não tem capacidade, muitas vezes, de dizer aquilo, mas é dito, porque não é você, é o espírito comunicante. Terminando aqui o último parágrafo, diz Kardec, estas, no médium falante, são o instrumento de que se serve o espírito, com quem uma pessoa estranha pode entrar em comunicação do mesmo modo que o pode fazer com o concurso de um médium audiente. Entre o médium falante e o audiente, há a diferença de que este, o audiente, fala voluntariamente para repetir o que o outro, ao passo que o outro fala involuntariamente. Ou seja, o falante, melhor dizendo, o audiente, ele fala daquilo que está ouvindo fisicamente. Ele está ouvindo, ele vai repetindo, como dissemos no início. Já o falante ou psicofônico, ele vai simplesmente transmitir uma mensagem que está vindo e ele não sabe o que está sendo dito naquele momento, porque não é dele o pensamento. A diferença é bem característica. A gente precisa realmente ter muito cuidado. Vamos repetir aqui o que temos dito em todos os programas que nós estamos, quando nós entramos na questão dos médiuns. Não pode deixar de estudar, não ler, mas estudar o livro dos médiuns, como lembrou Leopoldo. Não podemos deixar de estudar o livro dos médiuns, né? Nós temos aí o Luz na Penumbra, que fala, né, que estuda o livro dos médiuns, e nós podemos nos apoiar nesse estudo, e temos também as reuniões, né, normais do dia a dia no Centro Espírita, que estuda o livro dos médiuns. Pode-se estudar sozinho o livro dos médiuns? Pode, mas só que acompanhado, né, Léo? O Léo tem uma experiência boa nisso, lá no Francisco de Paula, né? Sim. Onde há um estudo em grupo, né? E o estudo em grupo facilita, Léo? Facilita demais. Facilita porque você reúne pessoas com experiências diferentes, experiências de vida no sentido geral, e com experiências dentro do espiritismo, níveis de engajamento, de identificação diferentes também. E essa troca de contribuições, ela acaba muito, de alguma forma, ajudando a gente a entender melhor. Uhum. Entender em conjunto, entender coletivamente é muito mais interessante nesse sentido, e eu acho que a gente acaba guardando melhor as lições do espiritismo quando a gente conversa. Mesmo quando você está conversando apenas com o seu espírito protetor, o seu guia, enfim, o termo que vocês quiserem utilizar. Mas, enfim, encarnados ou desencarnados, isso, inclusive, é uma coisa que minha mãe, professora, pedagoga, sempre me ensinou. Estude falando. Muito bom. Porque você fala para si mesmo e você fala para quem estiver perto. É uma forma de você se preparar melhor. E essa troca, na verdade, pode ser consigo mesmo, com seus espíritos protetores, mas, enfim, dentro do Centro Espírita, esses grupos de estudo, formais ou informais, eles são fundamentais. É isso aí. Bom, eu falei do Luz na Penumbra, que tem o estudo do livro dos médiuns, mas não falei o dia, a hora, nem quem apresenta. Então vamos lá. Todas as terças-feiras, às 21 horas, o estudo do livro dos médiuns com o nosso irmão Eduardo Araújo, e reprises às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã, sempre do dia seguinte. Tá? Então, todas as terças, o estudo do livro dos médiuns com o nosso irmão Eduardo Araújo, às 21 horas. Tá? Temos no Luz na Penumbra uma vasta gama de estudos. Vamos acompanhar todos os dias, das 21 às 21h55,
o Luz na Penumbra traz sempre um estudo que ajuda muito a cada um de nós. Então, chegamos ao final do nosso programa. Vamos nos despedindo, agradecendo muito a sua audiência, a sua atenção e o seu carinho. Até o próximo Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Estudo de obras póstumas. Estudo de obras póstumas. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje, como todas as semanas, temos o nosso estimado Antônio de Pádua, que fará a reflexão do item 10, que ainda segue o mesmo tema, a verdadeira propriedade. É a segunda mensagem, a segunda instrução dos espíritos, e chegou através de um espírito protetor em Bruxelas, em 1861. Então, ele vai prosseguir a primeira reflexão de Pascal sobre a verdadeira propriedade, né, naquilo que eles nos mostraram, o que realmente é nosso, o que nós podemos dizer que é de fato nosso, o que não é, e como isso vai repercutir quando nós chegarmos ao mundo espiritual. Então eu vou dar um olá ao Antônio e pedir que ele inicie esse estudo e essa reflexão para nos dar subsídios suficientes para que não aconteça conosco quando nós estivermos, né, de partida, de retorno para o mundo espiritual, para que nada de ruim nos venha a assaltar. Não é isso, Antônio? Vai lá, Antônio. A gente não levar um susto, né? Exatamente. E a gente que convive semanalmente com espíritos que se manifestam para dar seus depoimentos, seus sofrimentos, vê como muitos deles ficam em choque quando se encontram totalmente sem aquilo que eles tinham muito carinho, muito apego. É uma coisa complicada. Então nós, se nos prepararmos antes, pelo menos não vamos ser pegos de surpresa, né? Exatamente. Então é bom a gente entender quais são as verdadeiras propriedades, para ninguém se queixar que isso era meu, não tem mais. Não é assim, não. Poxa, então, mas eu tinha até certificado e agora você está dizendo que não é meu? Aquilo era falso? Não é possível. Me engambelaram? Pelo amor de Deus. Então aqui, o Espírito Protetor M, em Bruxelas, 1861. Diz-nos ele o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão um usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então já nos deu a mostra, um cartão de visita para dizer, olha, ninguém tasca os bens da terra, porque são de Deus. Já estavam no planeta antes de você chegar. Estavam aí. Então não são seus, são de Deus, são da natureza. Você não vai ser nada mais, nada menos que um usufrutuário, ou seja, um usuário, um consumidor disso daí. E como contrapartida, Deus permite que você use, você vai administrar esses bens. E ele está sendo bonzinho que está dizendo que você vai ser um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Porque ele sabe que nós não somos totalmente íntegros nem inteligentes o bastante para administrar os bens. Então já nos deu um cartão de visita para a gente se entender, saber qual é a nossa posição real na natureza. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões,
o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Exatamente. Então, só para lembrar, muitas vezes a gente se acha que é o dono de tudo, é dono do barraco, é dono de todo o material, e a natureza, Deus faz com que isso desapareça das nossas mãos. A gente não vai lembrar que cada um tem milhões de histórias para contar a respeito disso. Então ninguém pode bater no peito que isto é meu, isto é meu, isto é meu, porque da noite por dia pode deixar de ser. Lembre-se daquela história do administrador lá dos celeiros, que conta lá o Evangelho, que juntou tudo no celeiro, que estava pensando em construir mais, que tinha tido muito boa colheita, morreu durante a noite, ficou tudo aí. Então, a gente tem que ter essa noção de fragilidade nossa. Que quando você admite que você é frágil, você se torna mais forte. Sem dúvida. Você reconhece que tem a frágil em alguma coisa, você procura cuidar mais daquela sua fraqueza. Então você se torna mais forte. Agora, quando você não reconhece suas fraquezas, você é fraco. Muito mais fraco, porque você não vai cuidar dela. Sem dúvida. Direis, talvez, que isso se aplica aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando adquiridas honestamente, visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então está dizendo, mas isso aí de que pode perder é só se a pessoa herdar. Se o cara trabalhou para conquistar, pode perder também. E não estamos nem discutindo as que foram conquistadas desonestamente. Vamos considerar só as que foram conquistadas honestamente. Mesmo essas, pode tudo ir embora. É só a pessoa perder a saúde. Sim. Pode gastar tudo com tratamento médico. Tudo que amealhou. Ou um filho perder a saúde. A mulher perder a saúde. Então, não é tão... Você achar só porque eu trabalhei muito, conquistei honestamente, que eu sou o dono. Não é ainda o dono. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho. No caso de ganhar a riqueza desonestamente, ainda tem isso aqui. Será pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho. Isto é, com prejuízo de outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer lhe resulte de alguma vantagem desse fato, só porque ele obteve a sua riqueza de forma honesta, trabalho. Qual é a vantagem que ele vai obter na morte? Porque a riqueza ele não vai poder levar. O que vai ser de melhor para ele lá na vida espiritual? A virtude que ele teve da honestidade. Claro. Então, mais uma vez está provando que o que a gente leva são as virtudes. Então, tudo bem, se eu obtive a minha riqueza, se eu fiz bom uso dela e consegui honestamente, então não levo nada igual o outro que roubou também não leva. Não, os dois não vão levar a riqueza material. Só que ele vai ter na consciência que ele roubou. Isso. E vai ser responsabilizado por isso. Agora, se você obteve honestamente, não pôde fazer melhor porque não deu, porque não soube, porque não foi capaz, tudo bem. Você obteve honestamente e tentou fazer o melhor uso possível. Então você está levando a virtude. Da riqueza você obtém a virtude. Isso. Entendeu? Você obteve essa virtude porque você era rico. Talvez se você fosse pobre, não tinha oportunidade de ser uma pessoa muito caridosa, de beneficente. Não tinha essa oportunidade pelas dificuldades. Como você era rico, você teve essa oportunidade e aproveitou bem a oportunidade, adquirindo essa qualidade da compreensão, do auxílio ao próximo, do amor ao próximo. Então, a riqueza também serve para nos dar ganhos morais. As precauções que ele toma para transmitir a seus descendentes não são as únicas muitas das vezes. Ora, se Deus não quiser que ela lhe seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Ao permitir-lhe que o adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Então, por mais também que você diga, mas eu quero amealhar muito para deixar para os meus descendentes.
é uma preocupação muito lógica e muito digna, porque são seus irmãos como qualquer outro. São os próximos. Que você trabalhe muito, ganhe dinheiro, queira deixar para os seus filhos, seus netos, é justo, mas não é uma garantia de que eles vão receber. Porque eles são eles, você não sabe se eles vão tratar da riqueza da mesma maneira que você tratou. Então o importante é você deixar a riqueza, mas deixar este ensinamento que você está adquirindo, tratando bem da riqueza, para que eles continuem tratando bem da riqueza também, para que eles possam usufruir dessa riqueza como você usufruiu, tanto materialmente quanto moralmente. Então você tem que transmitir para eles, paralelamente ao material, os bens da riqueza material, transmitir também os bens morais do uso da riqueza, não, fazendo com que eles não se tornem orgulhosos, mesquinhos, avarentos, prepotentes, tudo isso que é o lado ruim que a riqueza nos traz. Então você tem que ter inteligência bastante para não deixar, que você não deixou a riqueza contaminar você, graças a Deus, ótimo, mas tem que fazer também mais um trabalhinho, não deixar que essa riqueza contamine os seus. Você quer o bem deles só na terra, o dinheiro, ou você também quer o bem deles no céu? Que eles também vão morrer. Também vão para a vida futura. Então, você tem que pensar nas duas pontas. Mas se é bom para você, tem que ser bom para eles também. Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os tê-los possuído, visto que perde de um lado e que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Então, só recapitulando, ao permitir-lhe que os adquirisse, é possível que Deus quisesse recompensar-lhes no curso da existência atual os esforços da coragem e perseverança. Então, Deus permite que você adquira riquezas, porque está vendo que você está trabalhando aqui fazendo esforços para conquistar, está tendo coragem para arriscar, você está sendo perseverante, obstinado para conquistar a riqueza. Então, já que você está com essas qualidades, Deus deixa correr frouxo, deixa aí, ele está indo bem, vamos deixar. Agora, Deus está esperando o que você vai fazer quando você conseguir alcançar o objetivo, que é se tornar rico. Porque ele diz assim: se, porém, você só utilizou essa riqueza que você acumulou para a sua satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os tê-los possuído, visto que perde de um lado que ganha do outro, anulando o mérito do seu trabalho. É o que eu estava dizendo. Você, quando trabalha para adquirir a riqueza, você tem o trabalho, o esforço material seu, todo meritório para conquistar os bens materiais, o ouro, digamos assim, metaforicamente falando. Você conquistou o ouro com seu trabalho. Deus está parabéns a você, com seu trabalho conquistou o ouro. Agora, paralelamente, tem que conquistar também as virtudes que a riqueza lhe proporciona que tenha. Ser caridoso, ser benevolente, beneficente, altruísta, ajudar o próximo, tentar administrar da melhor maneira possível, gerar empregos. Tudo isso você tem que fazer com a riqueza. Agora, se você não faz isso, você faz com que a riqueza nas suas mãos só sirva para satisfação dos seus sentidos, dos seus desejos, dos seus gostos, causando falência a terceiros ou excitando o seu orgulho, diz aqui, seria melhor você não ter possuído essa riqueza, porque você ganhou de um lado a riqueza material, mas perdeu do outro lado a riqueza moral. E o que é mais importante, Deus ou Mamon? Aí que é a história. É a riqueza material que é Mamon ou a riqueza moral que é Deus? Nós temos que viver com as duas, gente. Não é condenar a riqueza, nós temos que ver com as duas. E Deus aplaude se nós estamos conquistando riquezas. Desde que no final, quando Ele vier cobrar, sejamos como aqueles homens dos talentos que administrou e dobrou o valor. Não como aquele que enterrou. Claro. E nem como aquele que nem faz parte da história, que esbanjou o dinheiro do patrão. Nem faz parte da história isso aí. Mas existe esse tipo de gente. Então, nós temos que ser muito cautelosos, inteligentes, e pedir ajuda a Deus, para que a gente saiba usar bem as riquezas. Porque não é fácil, as tentações são muito grandes, nas riquezas nos trazem, então nós precisamos de muita ajuda da espiritualidade, se nós quisermos vencer. Porque o pensamento tem que ser assim, eu vejo, Marta. Muito bem, eu me tornei um homem rico de repente.
trabalhei, investi, não sei o que, de repente, dentro de um dia, comecei a ficar rico. Eu tenho que ter essa preocupação. Peraí, gente, eu não era tão rico assim, vivia de um jeito. Bem ou mal, eu tinha nas minhas virtudes, algumas coisinhas e tal. Agora me tornei rico, eu tenho que ter uma ajuda para que eu melhore mais ainda as minhas virtudes, que eu não me deixe levar pelas tentações. Eu tenho que aceitar que eu sozinho talvez não consiga enfrentar isso. É o meu ponto fraco, é a minha fraqueza, então eu preciso de ajuda para poder gerir bem isso que me foi dado. Eu tenho que gerir bem. É a mesma coisa que de repente abandona uma criança na sua porta. Você não pediu para ter uma criança, de repente chegaram lá. Você tem que cuidar. Você vai falar, não, eu vou ter que pedir ajuda. Claro. Não, eu não tenho mais, cara. Como é que eu vou cuidar dessa criança? Preciso de ajuda de pessoas, né? E preciso de Deus, dos Espíritos, para eu poder me desempenhar bem naquela função que eu não esperava. Sim. E de repente apareceu. Eu não vou dizer, não quero, leva de volta. Não, peraí. Então, a riqueza, eu não vou dizer, não quero riqueza não, que é uma tentação, não. Manda a riqueza para cá, vamos usá-la bem. Agora, preciso de ajuda. Ajuda pessoas que sabem mais que eu a administrar melhor, já que eu talvez não saiba administrar bem aquele dinheiro. Me ajudem, os espíritos vão me ajudar a afastar de mim as tentações, a prepotência, o orgulho, a arrogância que geralmente traz, como se diz na gíria, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então você acaba sendo prepotente. Então tudo isso tem que ser analisado por nós na hora que a riqueza chega. Se você já nasceu rico, é um outro complicador, que você já nasceu naquele meio, talvez você não tenha essa percepção. É mais difícil, eu acho. Você já nasceu assim, os pais eram ricos, já nasceu rico, você não teve conhecimento de como era a vida antes. É mais difícil. Mas se você já teve uma vida sacrificada antes e de repente se torna rico, você tem que fazer uma reflexão, parar e pensar, não, peraí, vamos com calma. Eu não era rico, agora eu sou. Eu tenho que saber administrar isso de forma a não me perder. Porque eu não quero me perder na minha vida futura. E não posso devolver. Fazer que nem o cara que enterrou o talento. É mais garantido eu devolver porque eu não me arrisco. Não. Se Deus deu, é porque confiou em você. Acha que você tem capacidade. Você tem que ser humilde para reconhecer que não tem tanta capacidade, mas Deus está disposto a te ajudar. Se Ele te mandou a tarefa, não vai te ajudar? Que isso? Que Deus é esse? Que vai me deixar na pior? Não existe isso. Agora, essa percepção, Marta, a gente consegue ter justamente com o estudo da doutrina espírita. Porque é verdade. É muito difícil para as pessoas materialistas entenderem isso, para as pessoas mesmo de outras religiões. Só aquele negado, as exceções, são até chamadas de santos, porque são as exceções, né? E são santos mesmo. Um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Eles vêm aqui, o próprio Santo Agostinho, eles vêm com a vida normal, a vida de rico. São Francisco era filho de rico, mas ele teve aquela reflexão, não é isso, mas é um santo. Nós não somos São Francisco, não somos Antônio de Pádua, meu xará, não somos a Madre Teresa, entendeu? Não somos o Buda, nós somos pessoas comuns, então para nós é mais difícil. Nós somos a tropa, entendeu? A manada. Não somos aqueles condutores da manada. Então nós temos que começar a procurar um caminho melhor para nós, que a manada no meio do bolo está ficando apertada, está ficando estreito. Eu tenho que buscar um lugar mais confortável, eu tenho que pedir ajuda. Se Deus achou, não, naquela manada ali, aquele ali, parece que tem um jeitinho para administrar os bens da terra. Tem muitas coisas boas na terra, precisa de gente que administre bem. Poxa, o cara está ali, vamos dar uma chance para ele. Eu tenho que agarrar essa chance com humildade, pedir ajuda, não devolver, não sair da raia, não fugir da raia, enfrentar com as dificuldades que for, orando para eu não me deixar levar pelas tentações. É isso que tem que fazer. Mas só a visão da doutrina espírita, que mostra a nós que a coisa não começa aqui, nem termina ali, a gente não sabe quando começou e também não sabe quando vai terminar, nós estamos aqui no meio do caminho e temos esperança de que o futuro seja cada vez melhor. Pensando com essa perspectiva de futuro, nós temos força para tomar essa decisão. Se você não tiver essa capacidade de entender o que é a vida futura, você não tem força. Por que eu vou abdicar dos meus gostos, dos meus prazeres, por uma coisa que eu não acredito?
seria uma insensatez. Eu até reconheço que é uma insensatez. Você não acredita? Então tudo bem que você esbanje tudo, faça o que bem entender, desde que não infrinja a lei dos homens. Se eu não infringir a lei dos homens, está quite com a justiça, não está dando trambique em ninguém, está só gastando com tudo que você quer, o direito seu. Está tudo bem. Para você não acredita, ótimo. E agora, só que você vai ter uma decepção quando chegar no outro lado. Vai ser triste. Então, nós temos essa vantagem. Já sabemos o que nos espera do outro lado. Então, é hora de nós resolvermos também aproveitar essas informações para nós. Ele termina aqui, a última frase dele é interessante. Para ele, quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Ou seja, aquele que só quis usufruir das benesses materiais, porque eu quero isso, eu quero aquilo. É o que ele quer, é o foco, é o pensamento dele este. Quando chegar lá que estiver sem nada, você, mas o que? Não, peraí, você não pediu? Eu dei. Se usou, usou, gostou, gostei, gozou, gozei. Eu só não disse para você que era eternamente. Era no prazo que você não acreditava que a vida terminava? Então dei no prazo que você achava que ia terminar mesmo. Terminou a vida, terminou aquelas benesses. Só que você se enganou, a vida não termina. Aqui são outros valores, são outros tesouros. Então aqui você teve chance de adquiri-los, não quis. Vamos começar de novo aqui. Senta ali, vamos começar de novo o beabá, para na próxima você voltar com outra percepção de como são as coisas. É isso mesmo. E a gente vai percebendo, né, a importância desse tema, né, da verdadeira propriedade, porque você tendo esse conhecimento de que a verdadeira propriedade é a propriedade dos talentos, das virtudes, do bem que você realizou, do bem que você fez, você vai, inevitavelmente, vai gerir aquela riqueza, né, que você está detendo nessa atual existência com muito mais competência, né, e com sucesso. Porque, logicamente, você entendendo que aquela riqueza é tão somente um usufruto que você vai ter, vai realizar, você vai pesar as coisas de forma diferenciada. Você vai agir de forma diferente, a tua relação com o dinheiro vai ser diferente, né? E aí você não vai mais só usufruir daquele dinheiro de forma material, né? Os teus sentidos sendo atendidos. Você vai pensar que aquilo ali é uma coisa muito mais séria e que cabe a você não só ter uma vida relativamente mais confortável que a grande maioria, como também fazer com que outros possam ter uma vida mais justa, né? De trabalho, de conquistas, porque você está gerindo aquele dinheiro e multiplicando em termos de emprego, em termos de conquistas de progresso para que aquela sociedade possa viver melhor. Muito bem, mas o nosso querido Pablo diz, nós temos que desenvolver a virtude da paciência, né? E entender que o tempo acabou, né? Vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.